A graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito das dúvidas que nós temos quando ouvimos a palavra de Deus e quero dizer o que elas causam e como combatê-las. Talvez você, neste momento, esteja passando por uma situação relacionada a isso e precise desta ajuda. Então vamos lá. Hebreus capítulo 4, versículo 2. Antes de ler, gostaria de deixar aqui o meu pedido para que você me ajude a levar esta mensagem para mais pessoas, deixando seu like, fazendo comentários e compartilhando com os seus contatos e nas suas redes sociais, ok? Então o versículo diz assim: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então, irmãos, veja que aqui a palavra de Deus está nos dando um ensinamento. E o ensino é semelhante ao que o Senhor Jesus Cristo nos traz lá na parábola do semeador. Ele fala aqui, irmãos, que a palavra, quando cai misturada com fé no coração, traz transformação. É por isso que ele diz que a palavra é proveitosa no coração daquele que crê. Mas, se a palavra cai no coração e há dúvidas, ela deixa de ter o seu proveito, que é transformar vidas. Então, se você tem ouvido a palavra semanalmente, ou enfim, se você lê a palavra e muitas vezes fica com dúvidas na sua cabeça, será que é isso? Será que é aquilo? Enfim, será que isso está certo? Será que eu estou entendendo corretamente? O que eu te oriento é que você deixe as dúvidas de lado, porque um instrumento muito forte do adversário das nossas almas é a dúvida. E eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive logo no começo da minha caminhada com Cristo. Apenas aqui para exemplificar e para deixar prático para que você entenda sobre o que a Bíblia está falando, ok? Bom, quando eu comecei na minha caminhada com comunhão com o Senhor Jesus Cristo, eu já tinha uns 27, mais ou menos 28 anos. E quando eu era adolescente, tinha estudado bastante a Bíblia. Só que até então, eu estudava as palavras e estudava os versículos, eu decorava. Era uma coisa um pouco que mecânica, porque eu precisava ter o Espírito Santo para me ensinar o significado de cada palavra. Bom, então, aos 27, como eu disse para vocês, eu recebi uma orientação vinda da parte do Senhor Jesus Cristo que eu precisava buscar comunhão com Ele. Ou seja, buscar a palavra, orar todos os dias para que eu pudesse me fortalecer, para que eu pudesse receber do Espírito Santo, né? E então, eu comecei a fazer isso, irmãos. Só que o inimigo colocou uma dúvida no meu coração. Ele colocava assim, todas as vezes que eu ia abrir a Bíblia, vinha assim: você já conhece esse texto? Para que você está lendo de novo? Você já conhece. Abria novamente, vinha novamente. Você já conhece esse texto? Para que você está lendo? Olha, isso você já conhece. Abria em outro lugar, e aquilo você já conhece. Você não precisa ler a Bíblia. Isso é um tipo de dúvida. O inimigo colocava dessa maneira na minha mente e me fazia querer duvidar da necessidade de ler a Bíblia. Então, você pode passar dúvidas semelhantes a estas, como, por exemplo, você abre a Bíblia, começa a ler, mas não entende nada.
Isso é uma dúvida. Ou você pode ouvir uma pregação e dizer assim: mas será que é isso mesmo? Bom, eu vou pensar a respeito disso. Irmãos, a palavra de Deus, ela é feita para recebermos dela no nosso coração, misturada com fé. E essa fé é um misto de desejo, de obediência, de você querer a palavra de Deus na sua vida. Isso é a fé que está descrevendo aqui. Porque dentro do reino espiritual, tudo é movido pela fé. O que você alcança em Cristo Jesus, você alcança por meio da fé. Ou seja, quando você ouve uma palavra, se você trata aquela palavra como sem importância para a sua vida e logo a descarta, você perdeu aquilo. E é assim que Jesus, na parábola do semeador, vai dizer que aquela semente foi roubada pelas aves, ou seja, aquela semente que foi semeada no seu coração foi roubada pelos demônios, porque eles alcançaram o seu objetivo. E então, para continuar exemplificando, vou dizer para vocês o restante da história. O que aconteceu foi que eu não dei ouvidos àquela voz que me dizia sempre que eu já conhecia os textos, que eu já havia lido, enfim. E eu continuei abrindo a Bíblia todos os dias e lendo-a. E sabe o que aconteceu? De repente, Jesus me deu uma visão de uma fonte de água viva. Era uma fonte feita com palavras, feita com versículos, e aquela fonte saía da minha Bíblia. E era uma coisa linda. E, irmãos, daquele momento em diante, eu passei a entender o significado de cada palavra que eu lia. Antes daquilo, a palavra era teoria, mas depois daquilo, a palavra ganhou vida. E foi uma coisa maravilhosa que não dá para eu descrever em palavras. Eu só sei dizer para vocês que a partir daquele momento eu passei a entender o significado delas. Antes era como se eu estivesse lendo um livro, mas a partir daquele momento eu conseguia entender como a palavra vinda do reino do céu. E eu comecei a compreender as parábolas, e em poucos dias depois eu estava no meio de algumas amigas compartilhando tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo estava me ensinando. Talvez seja isso que você precise hoje. Peça a Jesus Cristo que Ele abra os teus olhos para a vida que há dentro da palavra de Deus. Peça a Jesus Cristo que a partir de agora, cada palavra, cada pregação, cada ministração ou cada leitura bíblica venha misturada com fé no seu coração. Peça a Jesus para que Ele faça isso e você vai ver a diferença. Você vai notar aquilo que eu notei. Bom, o resultado disso que aconteceu comigo é que, como eu disse para vocês, a partir daquele momento eu comecei a compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas. E por mais que eu não quisesse, todas as vezes que estávamos reunidos com algumas pessoas, alguns irmãos, enfim, eu começava ali a compartilhar com alguém que estava do meu lado daquilo que Cristo tinha me dado, e normalmente as outras pessoas começavam a prestar atenção. E logo então, irmãos, ficou claro que Jesus queria que eu ministrasse. E com o passar do tempo, esta palavra, mesmo sendo simples, que o Senhor Jesus Cristo me dava, passou a gerar vida em outras pessoas. Ou seja, o que teria acontecido naquele momento lá atrás, eu simplesmente tivesse dado ouvido para as dúvidas? Essas pessoas não se chegariam a Cristo. Eu não estou de maneira nenhuma querendo trazer o mérito para mim, irmãos. Eu apenas quero compartilhar com vocês que uma pessoa que recebe a palavra de Deus e deixa as dúvidas de lado e sobressai
não obedece aquilo que as dúvidas lhe oferecem, esta pessoa se torna instrumento de Deus para gerar vida em outras pessoas. Então, a minha pergunta agora é: o que você está esperando para deixar as suas dúvidas de lado? Para deixar as dúvidas que foram colocadas dentro de você de lado. Você precisa da palavra de Deus e Jesus quer que a palavra esteja dentro do seu coração, misturada com fé, para que você possa compartilhá-la com outras pessoas. E assim você vai levar Cristo para outras pessoas. Amém? Espero que você tenha entendido a mensagem. Se você gostou, eu peço novamente, deixe seu like, comente, compartilhe, para que essa mensagem tão importante venha a ser conhecida por outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.